graças à escolha de vocês, vamos falar do trabalho da força gravitacional. Ok? Na aula de ontem, a gente entendeu. Por isso que falava que eu cortei o cabelo. Não cortei, não, só tentei pentear. Tá todo mundo fazendo cortou o cabelo. Quem cortou o cabelo? Pegou errado hoje. Nós vimos que o trabalho de uma força qualquer, ele é calculado como a integral de linha ao longo do caminho de F escalar dr. Essa é a definição do trabalho de uma força qualquer. Vamos ver se está ligado. Agora está ligado. Bom, então, perdeu nada quem perdeu esses minutinhos aí. Vocês também nem assistem a aula? Então, tá ficando perigoso, né? Porque eu estou sem bateria. Hoje já vai ter um cara comentando que áudio ruim. Bom, vai sem o microfone mesmo. Então o que nós temos? Olha só. O trabalho de uma força, ele é definido como uma integral de linha. Lembra? Isso daqui é apenas uma notação. O que isso aqui indica? Ele indica o seguinte: olha, você tem que achar uma parametrização para essa curva, que esse DR está indicando um caminho ao longo de uma curva. Então você acha uma parametrização dessa curva e você faz a integral da força, ou melhor, do campo de forças atuando nos pontos dessa curva, tá? Eu escrevo R de T porque R de T é a parametrização, e aí esse elemento dr é como se eu escrevesse o produto escalar com o vetor velocidade dt. Vantagem, essa integral aqui eu trouxe para uma integral simples. Como é uma integral simples, como que eu sei que ela é simples? Porque o elemento que fica cada vez menor é um número. Então o começo e o fim. O começo e o fim eu vou chamar de A e B, tá bom? São os valores de tempo. Então R de A eu estou no começo da curva, R de B eu estou no final da curva. E aí eu vou discutir com vocês o seguinte: olha, associado, a gente sabe, na aula passada a gente chegou ao seguinte: olha, a grosso modo toda força quer ser a força resultante. Então é mais interessante eu tentar entender como se comporta o trabalho da força resultante. E aí nós vimos que o trabalho da força resultante produz uma quantidade matemática que nós eu resolvi chamar de energia cinética. Por que produz uma quantidade matemática? Porque a gente viu que o trabalho da força resultante é uma quantidade final menos essa mesma quantidade inicial. Certo? Essa quantidade produzida pelo trabalho da força resultante, nós resolvemos chamar de energia cinética. Energia porque tem velocidade, e a palavra, se tem velocidade, tem movimento, e a palavra energeia em grego significa movimento, relacionado a movimento, e cinética porque é o movimento em si, não está só relacionado ao movimento. Então, nós vimos isso. E eu já tinha feito o trabalho da força-peso próximo à superfície da Terra. Porque próximo à superfície da Terra, a força-peso ela é constante. Então, não precisaria de toda essa integral aqui para avaliar o trabalho da força-peso. Se vocês se lembrarem, o trabalho da força-peso próximo à superfície da Terra, ele também é uma variação. É um mgh inicial menos um mgh final. Só que ele é uma variação no sentido contrário, não é final menos inicial. E essa quantidade matemática eu resolvi chamar de energia potencial gravitacional, certo? Próximo à superfície da Terra. E aí uma pergunta que seria, aqui eu estou só fazendo revisão, tá?
Uma pergunta que seria natural de ser feita é: tá bom, o trabalho da força resultante valia energia cinética, o trabalho da força peso valia energia potencial gravitacional, mas e quando a força resultante for a força peso? Ou se eu tiver um sistema em que a única força que efetivamente realiza o trabalho seja a força peso? Por exemplo, vamos imaginar um sisteminha em que eu tenho uma bolinha descendo num plano inclinado sem atrito. Se ela está descendo num plano inclinado sem atrito, só existem duas forças que eu vou contabilizar: o peso e a outra força é a normal. De acordo? Bom, se eu quiser desenhar forças resultantes, se eu quiser escrever força resultante, eu vou escrever aqui força resultante. Pela definição, ela é a soma vetorial de todas as forças que atuam no sistema. Tudo bem? Se eu multiplicar por ΔR dos dois lados da equação e integrar os dois lados da equação, tá? Aqui não cabe, mas imagine que eu multiplico por ΔR, que eu estou admitindo que elas possam ser variáveis, né? Passar o limite, integrar tudo, o que eu vou ter? Do lado de cá eu vou ter o trabalho da força resultante. E olha como que fica tudo mais simples. Eu tenho que o trabalho da força resultante é igual o trabalho da força peso mais o trabalho da força normal. Estamos juntos? Olha como que é muito mais fácil do que olhar para a força resultante. Porque quando eu olho para a força resultante, como eu tenho vetor, eu teria que decompor, né? Aqui eu não preciso, porque aqui eu estou olhando só para escalar. E aí eu observo melhor ainda, e aí vocês me respondem: quanto é o trabalho da força normal ao longo dessa descida? Zero. Peraí, a força normal tem alguma importância nesse movimento? Tem. Vincular o sistema a estar no plano. Tá certo? Aliás, olha que ótima questão para eu colocar na prova. Prove que em um sistema em que a força normal for constante, o movimento obrigatoriamente ocorre em plano. Seria uma ótima questão. Certo? Tudo bem? Não vou pôr na prova. É uma questão de mecânica analítica, não é uma questão de mecânica clássica. A mecânica analítica é a evolução da mecânica clássica, que a gente estaria falando de sistemas de vínculo. Mas é interessante, essas forças de vínculo, elas não realizam o trabalho, tá? A função delas é aprender. Então, olha o que aconteceu. O trabalho da força resultante se resume ao trabalho da força peso. E aí, olha só, mas o trabalho da força resultante produz essa quantidade matemática que eu chamei de energia cinética. O trabalho da força peso produz energia potencial, só com sinal negativo. E aí, que interpretação que eu dou para isso? A interpretação que eu dou é o seguinte: olha, matematicamente, se aumentar a energia cinética, é porque aconteceu que a energia potencial gravitacional diminuiu. Então eu digo que o trabalho da força peso, na realidade, ele fez uma conversão de energia. A força peso converte energia potencial gravitacional em energia cinética. Ou a força peso converte energia cinética em energia potencial gravitacional. Então qual seria o próximo passo? Cara, seria o seguinte: para toda força na natureza, eu tentar calcular o trabalho de todas as forças e esperar que o trabalho de todas as forças esteja associado a uma variação negativa de alguma quantidade matemática. Essa quantidade matemática eu vou chamar de energia associada ao trabalho dessa força. Por exemplo, no trabalho da força elétrica vai surgir uma energia. Qual o nome que eu vou dar para essa energia? Energia associada ao trabalho da força elétrica. Energia elétrica seria um ótimo nome. Tudo bem? Trabalho associado a energia associada ao trabalho da força magnética. Se existir, eu falo se existir
Seria um ótimo nome, energia magnética. Tá certo? Porque aí eu vou entender a grandeza física trabalho simplesmente como conversão de energia. Toda força quer ser força resultante, então toda força quer produzir energia cinética. Mas a produção de energia cinética a partir do trabalho de uma força, ela vai ter um custo. Vai ter o custo o quê? A energia potencial relacionada ao trabalho dessa força. Entretanto, isso é o que eu desejo. E se, assim, a parte boa, se eu conseguisse isso, se isso realmente existisse, se a todas as forças da natureza tivesse associado uma energia dessas, sabe o que seria de bom para nós? Primeira coisa, você não pagaria a conta de energia. Segunda coisa, você não viveria num mundo com crise energética. Porque, vamos pegar essa força aqui, ó. Vamos acompanhar todo o trajeto. Não sei se vocês viram, antes de começar a aula, eu comi uma deliciosa paçoca. Certo? Essa paçoca foi constituída a partir do amendoim. O amendoim, por algum processo, ele se constituiu e formou as moléculas lá. Essas moléculas do amendoim têm a elas associadas, as moléculas estão presas por forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares, para elas se prenderem, houve um trabalho realizado. Então, algum trabalho foi realizado e prendeu essas moléculas lá. Tá? Como se fosse isso daqui, ó. Tinha uma molinha. Tá uma molinha aqui, ó. Pelo menos isso, ó. Tá uma molinha aqui. E aí, colocou as bolinhas aqui e prendeu. Alguém realizou um trabalho e colocou aquele fio que prendeu aquelas bolinhas. Quando eu como, eu mastigo, tem algumas enzimas que fazem o que a gente costuma chamar de digestão. A primeira enzima é a amilase salivar. Quando ela faz a digestão, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ó. Ela compra isso daqui. Toda essa energia potencial, vou chamar ela de energia potencial química. Tudo bem? É uma energia potencial elétrica, mas eu vou chamar ela de energia potencial química. Armazenada, a minha amilase salivar realiza um trabalho, libera essa energia. Graças a essa energia, olha só, estamos falando de trabalho de forças que foi liberado, eu estou conseguindo dar aula aqui para vocês, estou conseguindo conversar, porque meu corpo o tempo todo está realizando o trabalho que está convertendo essas energias em outras formas. Eu estou me movimentando, vocês estão me ouvindo, tá? Toda coisa que estiver relacionada ao movimento, eu posso falar, teve algum trabalho de uma força que está produzindo isso. Então, graças a isso, eu vou pegar parte dessa energia que eu adquiri da minha deliciosa paçoca, vou aplicar uma força, realizarei um trabalho sobre o apagador. Então, olha só, eu vou aplicar uma força, minha força vai realizar um trabalho sobre esse apagador, que vai transferir energia cinética para esse apagador. Ok? Transferir energia cinética para o apagador. O que aconteceu com a energia cinética que eu transferi para o apagador? Desapareceu. Ela desapareceu. Mas se ela desapareceu, é porque teve um trabalho de alguém. Alguém realizou um trabalho que fez essa energia cinética desaparecer. Bom, quem é que fez esse trabalho? Força de atrito. Bom, mas pelo que eu estou tentando entender, para diminuir, quando uma força realiza um trabalho, ela tem que estar produzindo um outro tipo de quantidade matemática. Certo? O que o atrito está produzindo? Aguça os sentidos. Som. Então o trabalho do atrito está convertendo essa energia cinética em energia sonora. Qual é o problema? O som desapareceu, né? O apagador acelerou de volta. O atrito não consegue fazer a volta. Então, o atrito só consegue converter energia cinética nessa energia sonora. O trabalho do atrito não consegue converter energia sonora de novo em energia cinética. Então, para o atrito, não vai existir uma forma matemática. Entendeu? Para a força gravitacional, isso existe. Olha só, eu jogo ele para. Ó, de novo. Energia tirada da minha paçoca, que passou pelo meu corpo, joguei para cima. Do que eu joguei para cima, a força peso está realizando um trabalho que está convertendo essa energia cinética em energia potencial gravitacional. Chegou aqui em cima. O
toda a energia potencial gravitacional está armazenada. A mesma força-peso realiza o trabalho que devolve toda a energia cinética. Então a força-peso faz o trabalho de ida e volta. O atrito já não dá conta. Essas forças que fazem o trabalho de ida e volta são chamadas de forças conservativas. Conservativa porque conserva alguma coisa. A gente vai dar um nome para essa coisa conservada. E aí a pergunta que eu tenho é: como é que eu vou identificar a existência de uma força conservativa? Em um primeiro momento, que é a parte mais chatinha, nós vamos identificar a existência de uma força conservativa se a essa força eu conseguir associar uma quantidade matemática, que eu possa escrever o trabalho dessa força como menos a variação de alguma coisa. Tem que ser menos a variação de alguma coisa. Por que tem que ser menos a variação de alguma coisa? Para eu poder fazer essa associação, que se aumentou a energia cinética, diminuiu esse alguma coisa. Bem, então vamos ver se a força gravitacional, que eu fiz a força-peso, se a força gravitacional é conservativa ou não. No momento nós só temos uma forma de fazer isso. No braço. Mas, tudo bem? Vamos ver? Vamos lá então. Como é que calcula a força gravitacional? Vocês se lembram? Força gravitacional, Gzão. O que mais? Cuidado. Emão, Eminho, sobre quem? Se você colocar tipo, R ao quadrado, você está obrigando que uma das massas esteja na origem de um sistema de coordenadas. Certo? Querem fazer assim ou querem um caso mais geral? Querem um caso mais geral? Porque o que acontece é o seguinte, olha aqui, olha pessoal. Eu tenho um sistema, certo? Existe uma força de atração entre as duas massas. A gente sabe que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e ela é radial, certo? Então, se eu colocar aqui direto o quadrado da distância, o quadrado da distância vai ser representado por R. Então, eu estou dizendo que a distância entre as duas é R, mas R é o vetor posição. Então, eu estou falando que uma das cargas está na origem, uma das massas está na origem. Certo? Vou fazer desse jeito, Vitor. Vamos colocar o alemão aqui, que eu acho que a gente só vai ter implicações matemáticas. Certo? Tá aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, Aqui está a massa M. Existe uma força de atração entre elas. Tudo bem? Existe uma força de atração. Essa força é radial. Certo? Radial quer dizer que ela está ao longo do vetor R. Está aqui, Esse é o vetor posição R. Então essa força é G, Emão, Eminho, dividido pelo módulo de R ao quadrado. Entendeu agora por que tem que ser na origem? Mas qual que é a direção e qual o sentido? Não é do inversor R, menos o inversor R. Certo? Porque essa força é atrativa. Tudo bem? Certo? Livros de física em geral vão fazer o seguinte, aqui está a força gravitacional. Nós não vamos fazer isso, tá? Livros de física em geral vão dizer o seguinte, eu quero trazer essa massinha desde essa posição até uma outra posição aqui. Aí ele coloca assim, então ele joga o dr. Aí ele joga essa equação e o dr. Como ali já tem uma linha aqui, já tem o dr, ele já integra de uma vez. Só que quando ele faz isso, ele está obrigando que a trajetória seja linha reta.
Certo? Nós não vamos obrigar isso. Ok? Entenderam? Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte: vamos brigar um pouquinho. Vamos tentar calcular o trabalho dessa força. Tá bom? Vamos tentar calcular o trabalho dessa força através de um caminho qualquer. Bom, caminho qualquer, então eu vou ter que parametrizar esse caminho. Certo? R. Colocar como parâmetro tempo, mais infinito, em R3, tal que para cada R, tal que para cada T, ele vai associar o vetor R de T, que é x de T na direção x de chapéu, mais y de T na direção y de chapéu, mais e de T, aí é um vetor qualquer, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né? Portanto, ó, esse símbolo aqui é de portanto, hein? Portanto, trabalho da força gravitacional igual, olha lá, já está pronto aqui, ó. Já está pronto a minha integral de linha. Integral desde o tempo zero. Eu não vou colocar o tempo infinito, porque eu vou dizer que eu estou trazendo ela, sei lá, sabe-se de uma posição até uma outra posição. Desde o tempo zero até posso colocar aqui, ó, desde o tempo inicial até o tempo final, que esse tempo vai aparecer, fica melhor, né? Tudo bem? Desde o tempo inicial até o tempo final, da força gravitacional. Mas a força gravitacional tem que estar atuando em quem? Em R de T. E olha que maravilha, porque essa já é a força gravitacional atuando em R. Eu só preciso trocar o módulo aqui por R de T. De acordo? De acordo? Então vamos lá. Então, força gravitacional menos G irmão M por eu vou fazer um truque. Como vai ter um produto escalar? Vai ter um produto escalar, não vai? Então já vou trocar, ao invés de utilizar versor R, eu vou colocar o vetor R de T, ao invés de versor, dividido pelo módulo, e aqui fica o módulo de R de T ao cubo. Vê se vocês entendem o que eu fiz. Entendem o que eu fiz? É porque eu sou muito mais esperto que vocês. Eu consigo ver mais longe que vocês. Entenderam? Entenderam mesmo? Eu entendi que você colocou no previsar, tá quadrado, mas está no mas você entendeu o que eu fiz, não entendeu o porquê? Ah, tá. Porque olha só, eu já coloquei a primeira parte. F de R de T. Produto escalar com quem? R ponto T dt. Que eu estou jogando aqui. O versor não está necessário? Oi? O versor não está necessário? Não, porque eu peguei o versor. Como é que eu escolhi o versor? O versor é o vetor dividido pelo módulo. E aí eu troquei no R. De acordo? Tá. Falei que eu pensei muito à frente de vocês, né? Já estou pensando que o meu pensamento não foi dos melhores. Porque o que eu pensei? Uma coisa que eu falei na aula passada, tanto na aula de clássica quanto na de relatividade. Eu adoro quando aparece o produto escalar de um vetor com seu vetor derivada, né? Porque isso é quem? É derivada do quadrado do vetor, mas seria maravilhoso se não tivesse o módulo ao cubo aqui, né? Então vamos controlar nossas vontades, tá bom? Mas tem coisas que dá para fazer legal já. O que já dá para fazer legal para não complicar a nossa vida?
Tudo que é constante eu vou para fora. Certo? Então, portanto, trabalho da força gravitacional igual menos G remão M1 integral desde I até F. Gente, eu não escapo de fazer aquele produto escalar. E é aqui que é o jogo que os livros de física fazem. Eles já consideram que esses vetores são paralelos. Certo? E aí, se esses vetores são paralelos, quando o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, só. Não tem cosseno. Por quê? Porque eles consideram que a trajetória é linha reta. E eu não quero considerar isso, porque é o caso mais geral possível. Então eu vou ser obrigado a fazer aquele produto escalar. Tudo bem? A Mariana está olhando com a cara de bosta, que ela está vendo como é que eu vou fazer produto escalar se não tem expressão de nada, né? Você sabe, você tem expressão sim. Como é que é o R de T? X de T na direção X chapéu, mais Y de T na direção Y chapéu, mais E de T na... Então como que é o R ponto? X ponto na direção X chapéu, mais Y ponto na direção Y chapéu, mais E ponto na direção Z chapéu. Então, portanto, Mariana, olha que coisa maravilhosa que ficou isso aqui. Isso aqui ficou X de T vezes X ponto mais Y de T vezes Y ponto. Eu estou olhando se eu poderia ter escapado disso, eu acho que sim, mas depois fica para vocês. Mais Z de T, Z ponto de T. Olha que legal, essa. O X e o Y a gente poderia eliminar? Oi? O X e o Y a gente poderia eliminar, pensando que na força ela vai valer C0? Não sei se ela vai valer zero. Porque na força está aqui, ó. A força, aqui eu estou em coordenadas esféricas. Ah, é verdade. Entendeu? Certo? Só que assim como eu escrevi, então eu tenho que escrever o R de T, o módulo de R. Como que é o módulo de R? X de T ao quadrado, Y de T ao quadrado, mais Z de T ao quadrado. Só que está elevado ao cubo. Isso aqui é elevado a 3 vezes. Certo? Certo ou não? O que foi, Valéria? Não, eu já sei resolver, eu só estou olhando se eu não conseguiria resolver pelo 5. Verdade. Bem? E vocês estão olhando, você tem a mínima ideia como resolve essa integral. Não, mas ela está mais fácil do que parece. Aliás, ela está muito fácil. Aliás, ela está estupidamente fácil. Aliás, eu vou deixar para vocês resolverem agora, valendo nó. Mariana, que letra que você gosta? G. Mas aí está sendo usado, né? Já está sendo usado? O M também não. Pode ser U? Pode. U. Olha o denominador. Eu vou abandonar a anotação inteira para ganhar de tempo, tá? Olha o denominador. Vamos chamar o argumento do denominador de U. Certo? Se você chamar o argumento de U, né, eu estou fazendo integral, hein? Então agora eu tenho que achar quem é o DU. DU é o derivado daquilo, certo? Vamos ter que derivar com relação a quem? Com relação a T. Então quanto que dá a derivada de x quadrado com relação a T? Você primeiro deriva 2x e depois deriva o x. 2x x ponto, né? Que a gente usa x ponto. Então aqui, ó, 2x vezes x ponto mais, tá? 2y
y ponto, mais 2e, z ponto, isso é o du, certo? Ficou com a carinha agradável? Porque aqui embaixo, o que vai ficar aqui embaixo, gente? 1 elevado a 3 meses. Certo? Embaixo não ficou 1 elevado a 3 meses? E em cima? du sobre 2. Era isso que eu estava tentando. Cara, isso é tão simples de ver aqui, porque eu não consigo ver de maneira tão simples aqui. Certo? Muito fácil, né? Muito fácil. Falei que era fácil? Posso fazer uma propaganda? Vocês só encontrarão essa demonstração no meu livro. Não existe essa demonstração em livro nenhum de física. Juro para vocês. Juro, porque assim, depois que eu fiz a faculdade de matemática, eu começava a procurar justificativa física para as coisas nos livros de física. Eu não achava, que era uma dificuldade que eu tinha de entender essas disciplinas mais complexas. Você pega um livro de mecânica clássica, você não entende. Você não entende o que o cara está escrevendo. Para mim, a dificuldade era a matemática. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu falei, cara, eu vou reproduzir aquilo que eu não entendi. E aí, eu tive que bolar alguma maneira de buscar. Então, cara, tentando até chegar nisso daqui, que eu acho, assim, trabalhoso. Não é uma coisa de se pensar sozinho, então não faz sentido eu colocar na prova ou eu demonstro. Mas depois que você vê, você vê que é simples. Você vê que é simples. Então, logo, só que eu estou indo bem rápido aqui com vocês, hein? Ó, vamos lá. Olha o tanto que eu estou indo rápido. Olha, mas por que eu estou indo rápido? Porque eu acho que vocês são bons pra caralho. Ó, já vou resolver integral de cabeça aqui com vocês. Quem é que está aqui em cima? du sobre 2. Esse sobre 2 eu vou tirar fora. Só que lá fora já tem menos a guarda municipal metropolitana. Guarda municipal metropolitana sobre 2. Tudo bem? Então ficou só du por u elevado a 3 meios, ou seja, u elevado a menos 3 meios. Primitiva de u elevado a menos 3 meios. Soma 1 dá u elevado a menos meio, certo? Sobre menos meio. De acordo? Ficou isso? O 2 corta por 2. E o menos também vai embora. Certo? Tá certo isso? Não estou gostando desse menos ter sumido. U elevado a menos 3 meios. Soma 1. U elevado a menos meio. Dividido por menos meio. O 2 cancela. O menos também. Então, na primitiva ficou só U elevado a menos meio. Não gostei desse menos ter sumido. Nem um pouco. Já a gente vê onde é que eu falei aqui na. Então, a primitiva ficou só, de tudo ficou só u elevado a menos meio. Certo? Só que u elevado a menos meio é 1 sobre a raiz quadrada de u. Certo? Então ficou 1 sobre a raiz quadrada de u. Bem? Que aí eu precisei fazer troca, você viu que eu não falei em nenhum momento dos limites de integração, que eu já voltei para a variável original. Avaliado desde o instante inicial até o instante final.
certo? Está faltando menos aí. Por que eu sei que está faltando menos? Porque eu não queria chegar em alguma coisa final menos inicial. Eu quero chegar em alguma coisa inicial menos final. Agora eu tenho que identificar onde é que está esse problema, entendeu? Porque aqui, olha o que você vai virar. Já vou tentar voltar com menos. Olha o que você vai virar. Fica muito fácil. Trabalho na força gravitacional igual G irmão M que multiplica. O que é isso? Raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais y quadrado. É o módulo de R. Certo? Então aqui ficou 1 pelo módulo do R final menos 1 pelo módulo do R inicial. Aí tá vendo que vai ficar final menos inicial? Só que eu quero, não, tem que ficar inicial menos final. Tá faltando o sinal de menos, foi algum erro durante alguma troca de variável. Tem algum erro aí, a gente tem que identificar. Mesmo identificar. Força gravitacional está certa. G irmão é minho por R quadrado na direção do versor R. Só que o versor R é para lá. A força gravitacional é atrativa. Tem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que vir com o trabalho. O que eu estou calculando? Que trabalho eu estou calculando? Aqui nós temos. Não, estou tentando pegar o trabalho para trazer essa força daqui para cá. Acompanhe comigo, só para a gente acertar uma questão de notação. Eu vou acertar na mão, depois eu vejo a matemática. Se a força, se ele vem daqui para cá, ele está aumentando a energia cinética. Ele está acelerando. Certo? Ele está acelerando. Só que me parece que ele também está. Não. Está diminuindo a energia potencial. Porque se bater o olho, vocês têm uma equaçãozinha para energia potencial gravitacional? De olhar ali, vocês conseguem comparar? A entidade matemática que seria a energia potencial gravitacional? G é igual a mim sobre R, né? Tudo bem? Tudo bem ou não? G é igual a mim sobre R. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Eu devia ter, se eu tivesse seguido a sugestão do Vitor, teria ficado mais simples. Não tem nada de errado. Não estou achando que eu estou errando. Vamos forçar. Vamos, eu achei que eu estava errado. Vamos forçar. Porque olha o que ficou aqui, ó. Ficou isso daqui, olha só, meus amigos. G, irmão, M, por R final, menos G, irmão, M, por R inicial. Certo? Você fica tentado a dizer
que isso daqui seria uma energia potencial final, isso daqui seria uma energia potencial inicial. Até quando eu erro, nasce uma discussão legal. Você está tentado a dizer isso. Só que se você escrever isso, cara, eu tenho que salvar essa aula para colocar uma questão desse tipo numa prova. Não fazer de vocês. Tá? Não, mas assim, é que eu quero que vocês discutam comigo de verdade, para a gente elaborar essa questão. Vocês só vão conseguir elaborar e entender essa questão se vocês entenderem a parte teórica. Eu estaria assim, eu bato o olho, eu falo, cara, olha, tem uma quantidade de matemática final, menos uma quantidade de matemática inicial. Show de bola. Eu vou até colocar em laranja, pode ser que está errado, tá? E aí vocês escolherem, olha, isso daqui vai ser energia potencial gravitacional final, e isso daqui vai ser a energia potencial gravitacional inicial. Você estaria doido? Faz sentido, não faz? Por enquanto, faz sentido. E aí você chegaria nisso, ó, o trabalho da força gravitacional é o quê? A variação da energia potencial gravitacional. Matematicamente parece que faz todo sentido, só que isso não me traz nenhum agrado físico. Por que isso não me traz nenhum agrado físico? Porque no caso que a força gravitacional for a força resultante, o que você vai ter? Que o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força gravitacional. Portanto, a variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial gravitacional. Você não chega naquela conclusão que a diminuição de uma causa na outra. Perceberam que essa... Então, se eu adotar isso, fica ruim? Perceberam ou não? Quando que eu percebi isso? Quando eu vim aqui. Porque se eu definir como G emão M por R, o que eu estou querendo dizer? Quanto menor o R, maior a energia potencial gravitacional. Certo? Se eu soltar essa massa, para onde que ela vai ganhar energia cinética? Para dentro. Mas peraí, ela está descendo. Aí ela está ganhando energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional? Pode ser? Pode. Só que as leis da física não vão me ajudar. Então sabe o que eu faço? Sabe como que eu vou definir energia potencial gravitacional? Para resolver esse problema. Eu quero resolver esse problema. Olha como eu vou definir. Definição. Lembra que eu falei para vocês que o valor numérico da energia não tem significado físico? Que o significado físico está onde? Na variação. Então eu vou forçar. Eu vou definir a energia potencial gravitacional num ponto R da seguinte forma: G emão M sobre R. Só que eu vou funcionar mais. Ah, você pode definir energia negativa? Posso. Qual o problema? O que interessa é a variação. Porque se eu defino como negativo, o que é isso aqui? Ah, isso aqui está positivo. Então isso daqui é menos a energia final. Eu defini a energia como negativa. Então aqui está menos a energia final e aqui mais a energia inicial. Ou seja, deu menos a variação do jeitinho que eu queria. Tudo bem? Definindo dessa forma, se eu definir dessa forma, falo. Sim, porque o final inicial da integração dá o mesmo resultado. Sim, não, o resultado vai dar o mesmo. O resultado aqui na integral não tem nada de errado. Só que aí eu cheguei numa coisa final menos inicial, matematicamente. Só que fisicamente eu quero o quê? Que seja inicial menos final. Então eu só faço a definição daquilo que eu vou chamar de energia com o sinal trocado. Porque aí eu defino, aí eu percebo que o trabalho da força gravitacional é menos
a variação da energia potencial gravitacional. Fala alto. Porque tipo assim, a gente tinha pensado em inverter o limite de integração, mas também só para poder achar o menos. Né? Só para forçar. Só Mas pra assim, sem fisicamente, ele é contrário. Sim. Então a gente não teria que sair do final para o inicial. Não, mas a tua equação, ela tem que prever as duas coisas. Olha só. Vamos pensar. Daqui para cá. No movimento daqui para cá. Está aumentando a energia cinética ou diminuindo a energia cinética? Não, para cá. Ele está acelerando. Porque a massa, uma puxa a outra e não encontra. Entendeu, Lucas? Uma massa puxa a outra. Está aumentando a energia cinética. Então deveria acontecer o que com a energia potencial? Diminuir? E está diminuindo. Fala o valor para a energia potencial aqui. Valor qualquer. Não pode ser 2 porque a gente definiu ela como sendo negativa. Entendeu? Fala o valor para ela aqui. Menos 5. E aqui? Putz, aqui diminuiu o R. Se diminuiu o R, o valor aumentou. Certo? Só que está com sinal negativo. Ela foi para menos 10. Então, no fundo, o que aconteceu com a energia potencial? De menos 5 para menos 10. Ela diminuiu. Quer ver? O Lucas precisa mais concreto, né, Lucas? Para a gente poder. E aí, eu sei que eu ainda não respondi a sua questão, Matheus. Eu já vou falar no caminho inverso. a gente estava meio forçando o negócio por já saber, vocês estavam forçando, mas mesmo essa forçada, se você utilizasse as propriedades matemáticas corretas, não ia ajudar. Eu estou definindo a ser negativo. Não, porque todo o cálculo que você fez foi partindo para isso não é um gráfico, isso é um sistema de referência. Todo o cálculo feito foi com esse sistema de referência. Então você não pode, depois que você definiu, modificar o sistema de referência. Ó, vamos lá, Lucas. Ó, exemplo. Vou pegar aqui. Primeiro você vai avaliar comigo qualitativamente, aí eu vou supor alguns valores e a gente vê as coisas quantitativamente. Certo? Ó, vamos imaginar que aqui está o planeta Terra. O planeta Terra está atraindo um asteroide. Tem um asteroide marcando, catando do rio que estava aqui. Certo? Escolhe uma distância para esse asteroide. Não, distância. Escolhe uma distância. Só um valor numérico. 10. Escolheu a distância 10. Então, aqui nesse ponto, como você escolheu a distância 10, a energia potencial dele nesse ponto é G, ele é massa da Terra, massa do asteroide, dividido por 10. Vou supor que esse produto G, massa da Terra, massa do asteroide, vou supor que dá o valor 1. Arrumei um sistema de unidades para o valor da 1. Ah, não, mas a energia eu defini ela como negativa, né? Não, negativa. Ok? Você sabe que se eu soltar o asteroide a partir do pouso, o que deve acontecer? Ele deve ir acelerando. Então ele vai aumentar a velocidade. Tudo bem? Ele vai aumentar a velocidade. Então aqui ele vai ganhar energia cinética. Fisicamente, o que a gente quer? Que ele perca a energia potencial. Certo? Ele está no meio, né? Agora a distância é quanto? 5. Então a energia aqui agora é menos 1 sobre 5. Em qual dos dois casos a energia é maior? Em 5. Porque com o negativo o lance muda. Entendeu? Qual que é a diferença? Por isso que eu fui forçado a definir.
Agora, pensa no que você estava falando, Mateus. E se fosse o caminho contrário? No caminho contrário, o que tem que acontecer? Diminuiu o potencial e aumentou a energia cinética. Entendeu? Então ficou bonito. Você sabe aonde que aparece muito essa confusão? Em eletromagnetismo. Porque eletromagnetismo, quando a gente define potencial, a gente parte do pressuposto que as cargas envolvidas são positivas. E aí o sentido do movimento que aumenta a energia cinética é 1. Quando você troca e coloca carga negativa, o sentido de movimento que aumenta a energia cinética é outro. Porque para carga, cara, a definição vai ser quase que a mesma. A definição da energia potencial elétrica vai ser constante elétrica, carga pelo raio. Só que lá eu não vou precisar colocar o menos. Porque, o que eu vou entender? Sempre que a energia for negativa, eu vou entender que a força envolvida é uma força de atração. Como existem 2 tipos de carga, o produto das cargas vai dar se a energia é atrativa ou se ela é repulsiva. Tudo bem? Estamos juntos? Fácil? Há mais alguma dúvida? Vitor, tranquilo? Qual que é a próxima etapa na nossa busca? Eu vou precisar ficar fazendo cálculo todo santo momento para saber se uma força é ou não conservativa. Aliás, primeira coisa, percebemos que sim, a força gravitacional é conservativa, porque eu consigo escrevê-la como uma variação negativa de uma quantidade matemática. Tudo bem? Olha que maneira que isso aqui poderia ir numa prova. Eu poderia colocar uma questão. Eu faço toda a demonstração matemática que eu fiz. Um aluno fez a seguinte demonstração. Pá, chegou aqui. Ao chegar, ele define que a energia potencial gravitacional é G Emanuel por L. Ele definiu, não falei, mas ele definiu seu menos. Qual o problema físico que isso implica? Essa definição da energia cinética seria uma energia potencial. Exato. Energia cinética e energia potencial estaria aumentando. Você não pode dizer, Victor, que você violaria a lei de conservação de energia. Você não teria uma lei, porque você pode ver que a lei é fruto de manipulação matemática. Você não teria uma lei de conservação. Certo? E a letra B, como corrigir isso? Só com o sinal de menos. Mas para fazer isso, o aluno tem que estar entendendo o conteúdo. Entendeu? Eu acho mais proveitoso pedir para o aluno demonstrar tudo. Aliás, eu coloco isso, ou você quer ver eu matar o aluno, eu colocar tudo isso assim, olha, aí eu escrevo que isso deu errado, acho erro. O aluno vai ficar procurando erro ali nas calças a vida inteira. E não tinha erro nos calças. Certo? Tudo bem? Por hoje